Boa noite a todos, com muita alegria, mais uma vez reunidos aqui em torno do nome, da palavra e dos ensinamentos de Jesus. Eu desejo a todos nós uma reunião mediúnica iluminada, uma noite de paz, de bênçãos, de muita tranquilidade no coração de todos vocês. Boa noite a todos, sempre com muito prazer estamos aqui, né? Mais uma noite, mais uma reunião mediúnica, mais uma reunião mediúnica que tenho certeza será iluminada, será abençoada pela espiritualidade que já se encontra entre nós. Um abraço a todos, que nós tenhamos uma boa noite. Na noite de hoje é importante falar o seguinte, que nós estamos gravando aqui da nossa casa, né? Porque hoje é feriado, né? Quinta-feira. E nós moramos assim no primeiro andar. E o parquinho das crianças do prédio é bem aqui embaixo da nossa janela. Então nós já de antemão pedimos desculpas para todos se tiver algum barulho a mais, às vezes, né, as crianças brincando, então que nos perdoem e que foge ao nosso controle, né? E que a gente possa conseguir manter a concentração, mesmo apesar dessas intempéries, mas eu tenho certeza que o plano espiritual vai nos ajudar e vamos conseguir fazer a nossa reunião mediúnica com toda a tranquilidade, com todo o sossego do mundo, mesmo porque, assim, para falar a verdade, eu quando ouço a brincadeira, os gritos das crianças, eu me sinto muito bem, porque eu acho que elas trazem aquela vida, aquela alegria, um ânimo, uma disposição, uma energia que acaba contagiando todo mundo que está em volta. E eu acho que elas que nos faz muito bem. E elas têm uma energia vital assim muito grande, né? E acaba que vai pelo ambiente e sempre é um clima muito bom quando se tem criança por perto, né? Eu pessoalmente adoro. Então será um prazer, mesmo com as crianças às vezes fazendo um pouquinho mais de barulho, mas é uma alegria. Lembrando, né, de pegar água, quem ainda não pegou, se quiser deixar aí do lado para magnetização das águas. Aquele que tiver o remedinho também, né, pode colocar aí do lado, que o trabalho de magnetização, de fluidificação vai ser feito durante os trabalhos, né? Isso mesmo. Lembrando, gente, exatamente porque é feriado hoje, semana passada também, né, tivemos o feriado da Páscoa. Lembrar que a casa está aberta. Normalmente nós não paramos por causa do feriado, então hoje, quinta-feira, trabalhos do Frei Leão, grupo de estudos, né, de desenvolvimento mediúnico, tudo está funcionando normalmente. E no sábado também. Então, para lembrar a todos vocês que a partir das 2 horas o atendimento fraterno, a casa abre já até antes, né? E ficamos até às 18 horas no atendimento. Quem desejar ir, quem precisar, quem quiser, estamos lá de portas abertas. E que o passe também se estendeu. Antes era só até as 4h30, agora vai das 3h30 às 5. Então temos 1h30 de passes, tá bom? Tá? Lembrando também das nossas reuniões mediúnicas presenciais, né? Presencial às quartas-feiras, tem a reunião mediúnica e tem o passe também, né? Uhum. Então, quem não puder tomar o passe no sábado, quiser ir na quarta-feira ou vice-versa, na quarta-feira, durante o passe, tem uma reunião também, né? Tem uma palestra, na verdade, Uhum. e na quarta-feira, durante tem a reunião mediúnica e depois o passe. A reunião mediúnica é feita pela equipe da casa de reunião mediúnica presencial, nosso querido JM, né, tão antigo na casa, o Márcio, aí vem os médiuns que compõem a mesa, né, para as manifestações mediúnicas, quando são possíveis, que é a Mari, a Andréia, o Alessandro, e que também compõe a equipe ali que depois dá o passe no pessoal. Então serão todos muito bem-vindos às reuniões de quarta, né? O que mais, Marco? Eu acho que o importante é a gente lembrar que estamos funcionando normalmente, né? Que a casa já está
quase a 100% da sua... em pleno vapor, em pleno né? vapor, a gente está aos pouquinhos implementando os trabalhos que estavam parados, mas já está quase tudo funcionando. Então, nos sábados estamos lá, vão lembrar, das 2 às 18 horas, né, das 14 às 18. Estão todos convidados a participar. E nós esperamos que vocês todos possam, na noite de hoje, ter uma reunião mediúnica bem proveitosa, que o objetivo dessa reunião mediúnica seja virtual ou presencial, mas que possa fortalecer as forças de todos nós, que possa nos dar vigor, bom ânimo, que possa nos auxiliar tanto no plano espiritual quanto no plano material, né? Que faça bem fortalecendo o nosso espírito e que também, na medida do possível, possa auxiliar nas nossas dificuldades que temos com a saúde, com dores, com problemas que nos afligem, que possamos ter a clareza necessária mental para podermos lidar com as dificuldades do dia a dia, lembrando sempre que todas as dificuldades, todos os dissabores são pequenas pedrinhas que tem no nosso caminho, aonde nós somos testados, nós expiamos aquilo que temos como débito e que também nos servem de prova para ver se a gente aprendeu realmente a lição e podemos ir avançando na nossa evolução, né? Então, vamos nos preparar então para o início da reunião. Eu convido a todos a sentar confortavelmente, deixar agora de lado todos os problemas, todas as aflições e nos conectarmos com o plano superior, com o plano maior, com esses espíritos de luz, esses espíritos amigos que se encontram conosco nesse momento. Então vamos cerrando nossos olhos e sempre, primeiro de tudo, agradecer. Agradecer por mais desta reunião, por mais desta oportunidade que estamos tendo no dia de hoje. Agradecer a toda a espiritualidade da casa por nos receber de braços abertos e por nos intuir e ajudar, não só nessa reunião, mas em todos os trabalhos da casa. Agradecer a Jesus, nosso Mestre, médico dos médicos, por estar sempre conosco, também nos auxiliando e nos abençoando. Vamos iniciar essa nossa reunião de hoje com a prece maior, a prece que nosso Pai nos abençoa, a prece que é levada a Ele de todo o coração e que ela possa ser transformada por Ele em bênçãos e luzes a recair sobre todos nós. O Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino e seja feito, meu Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre, e assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E assim, nós vamos abrindo o Evangelho segundo o Espiritismo. Dessa vez eu mostrei para vocês, mas é outro, né? Olha esse daqui, gente, que bonitinho. Esse daqui quando eu tinha 15 anos. Faz tempo. Esse daqui quando eu tinha 15 anos, eu colei a figurinha, escrevia, porque foi quando eu comecei a fazer o meu curso de médiuns também na casa que chama Luz Divina. Existe até hoje lá no Itaim, uma casa maravilhosa. E esse era o evangelho que eu ganhei de presente, acho que da minha avó. E aí eu encapei, fiz tudo dessa forma, que bonitinho, personalizado. E como estamos em casa, e esse é o meu de cabeceira, vamos abrir aqui ao acaso o evangelho, que bonito aqui. E fala sobre amar ao próximo como a si mesmo, capítulo 11. Instruções dos Espíritos.
A Lei de Amor, Lázaro Paris, 1862. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama porque não conhece as angústias da alma, nem as do corpo. Seus pés são leves e ele vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecer os povos e os mártires, ébrios de esperança, desceram no circo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, porque essa palavra levanta a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação, vencendo a morte, revela ao homem deslumbrado o seu patrimônio intelectual. Mas já não é mais aos suplícios que ela conduz, e sim à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve agora resgatar o homem da matéria. Disse que o homem, no seu início, tem apenas instintos. Aquele, pois, em que os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida do que do alvo. Para avançarem em direção ao alvo, é necessário vencer os instintos a favor dos sentimentos, ou seja, aperfeiçoar a estes, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos. Trazem consigo o progresso, como a bolota oculta o carvalho. Os seres menos adiantados são os que, libertando-se lentamente de sua crisálida, permanecem subjugados pelos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho atual. E, mais que aos bens terrenos, ele vos conduzirá à gloriosa elevação. Será então que, compreendendo a lei do amor, que une a todos os seres nela, buscareis os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestiais. Meus irmãos, se não me engano, nós já lemos isso aqui em outra oportunidade de reunião mediúnica, e ele fala com muita propriedade sobre o nosso histórico de evolução. Então, como a gente sabe na doutrina espírita, que eles nos explicam, nos ensinam, que somos criados todos simples e ignorantes, como uma folha de papel em branco, todos com a centelha divina lá no espírito, né? Na nossa consciência, no nosso espírito, mas somos uma folha em branco, aonde vamos escrevendo cada capítulo da nossa história. E quando nós somos criados, o que acontece é que nós somos criados de uma forma muito primitiva, rudimentar, quando o espírito é individualizado, né? É um ser único no universo, e ele começa a sua jornada de experiências, ele vem lá do berço, e no começo nós temos, como eles explicam, são instintos de preservação, instintos de termos a necessidade de procriar, instintos que nos levam a cuidarmos de nós mesmos em relação ao medo. Então é uma coisa muito mais animalizada do que uma coisa
consciente, pensada, evoluída. Entretanto, esses instintos, eles vão, ao decorrer de tantas encarnações, se transformando e se aperfeiçoando. E aí eles vão passando a sentimentos, e esses sentimentos vão cada vez se afinando mais, né? Ficando mais puros. E o ápice de todos esses sentimentos, na sua maior pureza e grandeza, eles nos explicam que é o amor. Então, quando a gente fala de amor, a gente, assim, na concepção que Jesus veio nos trazer, é muito mais do que o amor por um único ser. Às vezes, né, a gente fala que eu amo o meu filho, eu amo o meu marido, eu amo a minha família. É um caminho da evolução. Mas quando Jesus chega até nós, ele nos propõe um amor que é um amor universal, aonde você não dosa, eu amo mais fulano ou menos o ciclano, desse eu só gosto, desse eu só amo, não. Jesus ama todos nós da mesma forma, o Pai nos ama da mesma forma e nós temos que buscar amar a todos da mesma forma. Infelizmente, ainda no nosso estágio de evolução, o que acontece é que nós não conhecemos o amor verdadeiro nesse sentido assim tão profundo, tão consciente, né? Do nosso papel e da grandeza e da potência desse sentimento, porque é o sentimento que transforma tudo. Somente pelo amor o mundo será resgatado, as pessoas serão resgatadas. É através do amor que a gente vai conseguir evolução. Através do amor a gente não tem mais guerras. Através do amor você deixa de pensar em você para pensar no próximo. Se você faz isso, assim, quem é mãe, pai, sabe o que eu estou falando, né? Então, às vezes você deixa de fazer alguma coisa para você, você abre mão das suas coisas. Quantos pais, às vezes, deixam às vezes até de se alimentar, né? Dada a pobreza que existe ainda, né? A miséria no nosso planeta inteiro, deixam de ter para eles e doa para um filho. Ou seja, para um filho. Imagina quando a gente colocar a humanidade toda como se fosse um filho da gente, né? Ter o mesmo sentimento por aquele que você nem conhece, um sentimento pleno de amor, igual que você tem por um filho, né? Então, a sua doação, a sua renúncia é muito grande. E é isso que acontece com Jesus. Aí vocês vão falar, Ana, mas Jesus, você está comparando um negócio assim que está muito distante da gente. Eu sei, mas é por isso que Jesus é o nosso modelo. A gente tem que ter um modelo, a gente tem que ter um alvo, um objetivo a ser alcançado. E Jesus mesmo disse: todas essas coisas que eu faço, inclusive o poder de amar, tudo isso que eu faço, vós também o fareis, muito mais. Porque esse é o nosso caminho da evolução. Pode demorar, pode ainda estar distante de nós, mas nós já estamos nele há muito tempo. Então, eu acho que agora, cada vez mais conscientes, num estágio onde nós temos já uma adolescência espiritual, um pouco mais de maturidade espiritual, saímos da infantilidade, saímos do grau primitivo e já podemos pensar a respeito disso, podemos cada vez mais burilar o nosso sentimento através dos pensamentos, através dos bons atos. Eu sei que é muito difícil a gente falar amar os outros, né? Às vezes até gostar é difícil, né? Porque a gente às vezes se depara com pessoas que ainda estão, né, num grau mais atrasado dessa evolução e fica difícil. O que eu estou falando é ver essas pessoas às vezes que cometem crimes, atrocidades, né? É muito difícil, mas nós temos que ir aprendendo aos poucos. E o que a gente pode fazer, que eu sempre falo no nosso grau de evolução, não adianta a gente querer se cobrar muito, porque a evolução não dá saltos e a gente não vai conseguir passar, por exemplo, do primeiro ano para o sexto ano numa encarnação só. Não, mas podemos exercitar não desejar o mal. Não nos comprazermos, às vezes, da dificuldade do outro. Ana, mas eu não faço isso. Às vezes a gente faz, até inconsciente. Às vezes a gente vê uma pessoa ruim, um criminoso, a gente fala, bem feito, ó, tá vendo? Ó, agora aconteceu isso com ele, tem que ser preso mesmo, esse daí tem que não sei o que lá.
Entendeu? É esse tipo de coisa que a gente... Não é que a gente está desejando mal, aí as pessoas falam, não, a gente está desejando justiça. Sim, sem dúvida. Justiça sempre tem que ser aplicada, mas que a gente não se satisfaça com isso, sabe? Mas que a gente entenda que todos os nossos irmãos que ainda praticam o mal, que estão muito ainda perto da imperfeição, como ele fala aqui, né? Que ainda estão mais para o começo da jornada do que para o alvo da sua jornada, que a gente entenda que nós também passamos por isso, que devemos em algum momento já termos feito muito mal a outras pessoas e agido como selvagens também e primitivos, e que a gente deve entender, sobretudo, que somos todos seres em evolução, que isso vai caminhar, que haverá uma modificação. Às vezes ela pode demorar muito e cada um também vai arcar com tudo aquilo que cometeu, que fez, com todos os seus atos, suas atitudes, sejam elas positivas, negativas, boas ou ruins. Então, nós devemos olhar esses irmãos como doentes do espírito, com imperfeições ainda muito grandes, e antes de condená-los ou nos comprazermos com a justiça que está sendo feita ali com eles, vamos, antes disso, orar e, se possível, nos abstermos, né, de qualquer comentário mais triste. Então é isso que eu entendo da leitura da noite de hoje. E agora então, meus irmãos, aproveitando esses instantes em que estamos aqui reunidos em torno da palavra e do nome de Jesus, sempre pensando naquilo que ele nos trouxe, que foi a doutrina do amor, a lição do amor por excelência, o amor que liberta, o amor que une, o amor que salva, o amor que transforma os seres, as histórias, os destinos da humanidade. Vamos neste momento, Senhor, nos lançarmos até os vossos braços com muito amor. Vamos cerrando os nossos olhos, suavemente. Vamos confiando no plano espiritual, confiando no mentor individual de cada um de nós, na equipe de Dr. Bezerra de Menezes, que protege e envolve a nossa casa de caridade e oração, o CETRELV. Vamos nos entregando de corpo e alma, relaxando o nosso corpo, respirando tranquila e profundamente, deixando longe de todos nós, nestes momentos, tudo que nos aflige, tudo que nos provoca distúrbios de irritação, de cólera. Vamos deixando que esses finos fluidos da espiritualidade que são trazidos até nós, no lar de cada um de nós nesse momento, penetrem em nosso corpo, inundem o nosso cérebro, os nossos centros de força e os revigorem, os revitalizem. E para que assim possamos subir mais um degrauzinho nessa escala que nos leva agora aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso irmão maior, aquele que foi todo amor e bondade, que Ele possa nesse momento nos envolver com o seu amor de irmão. Senhor meu Pai, nós vamos elevando o nosso pensamento ainda mais e vamos nos integrando a todo o universo, a toda a criação de Deus, pois nós estamos inseridos na criação de Deus. Nós somos filhos do nosso Pai eterno, de amor, perdão e luz. Senhor, que possamos honrar o Teu nome, que possamos em cada dia, em cada ato da nossa vida, mostrar a Tua presença. Mas, sobretudo, Senhor, que sejamos conscientes e agradecidos. Nesse momento, Pai, envolve-nos no Teu bem-estar,
no teu amor sereno e perene, para que possamos nos fazermos cada vez fortes, mais fortes na nossa jornada terrena. E assim, sempre absorvendo essas energias do plano maior, nós vamos voltando à nossa casa, voltando à consciência, mas muito mais relaxados e na companhia do plano espiritual, para que possamos ler mais uma prece para meditação. E ela fala assim: ciência de bem viver. Tranquilamente, confiante, avança passo a passo pelo caminho da evolução. Não busques nem fujas dos fenômenos da existência física. Intenta ser o controlador dos teus impulsos e sentimentos. Olha, tudo que a gente estava lendo no Evangelho, né? E aqui eu estou com outro livro aberto no mesmo direcionamento de, de preces. Então, intenta ser o controlador dos teus impulsos e sentimentos, de maneira que o insucesso não te infelicite, nem o êxito te exalte. Na paz interior descobrirás a libertação das dores, porque lograrás vencer as paixões. Utilizando-te de uma consciência equânime, aceita as ocorrências positivas e negativas com a mesma naturalidade, sem sofreguidão nem indiferença. Mantém-te interiormente livre em qualquer circunstância, adquirindo a ciência verdadeira do bem viver. A ilusão fascina, mas se desvanece. A posse agrada, porém se transfere de mãos. O poder apaixona, entretanto transita de pessoa. O prazer alegra, todavia é efêmero. A glória terrestre exalta e desaparece. O triunfador de hoje passa mais tarde vencido. A dor aflige, mas passa. A carência aturde, porém um dia se preenche. A debilidade orgânica deprime, todavia liberta da paixão. O silêncio que entristece leva à meditação que felicita. A submissão aflige, entretanto, engrandece e enrija o caráter. O fracasso espezinha, ao mesmo tempo ensina o homem a conquistar-se. Todas as situações do mundo sensorial passam, mudam de posição e de forma. A essência da realidade, porém, permanece sempre a mesma. Nada é definitivo na aparência. Apenas o que tem valor intrínseco é duradouro. Quem espontaneamente se abstém dos sentidos e das exterioridades, sem mágoa nem frustração, encontrou a ciência do bem viver e da evolução. Vamos dando continuidade à nossa reunião mediúnica e vamos, ainda de pensamentos elevados, envolvidos nessa energia benfazejada que nos cerca nesse momento, pedir a nossos mentores, aos trabalhadores da seara do Cristo, aos infinitos trabalhadores de Dr. Bezerra de Menezes que nos atende nesse momento, colocar na água que cada irmão separou nesta noite, naquele remedinho que tenham separado também, todas as energias, todos os fluidos que precisamos para o nosso bem-estar. Vamos rogando ao Pai que seja colocado aquele remedinho que vai aliviar a nossa dor, se possível vai curar, tanto dos males físicos como dos males espirituais.
Vamos rogando ao Pai, através desses irmãos, que essa água seja abençoada e que ela possa realmente nos trazer o bem-estar, nos trazer o conforto e o alívio. E ainda neste momento, aproveitando esta onda de amor, de paz que nos envolve, vamos doar um pouquinho daquilo que recebemos até esse momento. Nesse momento nos foi derramado, até esse momento nos foi derramado muita luz, muita paz. Então vamos doar através das nossas vibrações, praticando a caridade que Jesus nos pede e nos ensina. Vamos envolvendo esse planeta que nos recebe em ondas de amor, de paz, de esperança, que todos os irmãos encarnados ou desencarnados que habitam esse planeta possam ser tocados por esta onda. Vamos vibrando e desejando o amor entre todos os povos. Vamos vibrando e desejando para que todas as guerras se cessem, todas as desavenças possam terminar e que o amor e a união seja o intuito de todos eles. Vamos fazendo uma vibração especial pelos dirigentes que têm neste momento o poder de decisão em nossos países, cidades, estados, que eles possam ser tocados por essa luz divina que nos colhe nesse momento e pensar mais no bem, na união, na paz, no entendimento. Da mesma maneira, meus irmãos, vamos vibrando por todos aqueles que vivem em situações de rua, passando fome, passando frio, que não têm o que comer, não têm o que beber, não têm o que vestir. Muitos deles afetados pelas guerras que neste momento se fazem nesse planeta. Vamos vibrando para que eles sejam acolhidos de alguma forma. Aqueles também que se encontram nos leitos de dor, em hospitais, em clínicas, em suas casas, que o nosso irmão maior, Jesus, médico dos médicos, possa atendê-los de alguma forma. Vamos vibrando por aqueles que se encontram nas creches, nos asilos, muitas vezes abandonados por suas famílias, que eles possam também ser acolhidos. Que essa vibração de paz e o amor envolva todos eles e traga um pouco de conforto. Da mesma maneira, vamos desejando do fundo do nosso coração que todas as igrejas, todas as religiões preguem o amor, preguem a união, que receba em suas sedes todos aqueles que o procuram em busca do alimento físico, em busca do alimento do espírito, que eles possam ser recebidos e acolhidos e estar envolvidos no amor do nosso Pai. Por fim, vamos vibrando pelos nossos amigos e parentes que já foram para a pátria espiritual, pelo mentor individual de cada um de nós e por nós mesmos, como pequeninos trabalhadores da seara do Mestre Jesus. E assim, vamos encerrando mais uma reunião mediúnica e vamos rogando a Deus nosso Pai de infinita bondade e justiça, a graça de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que tornarem merecedores, confortando aqueles
que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze-o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges, amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiro do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e de conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de nosso irmão maior, Jesus Cristo. E assim seja, meus irmãos, que essa reunião possa ter, nos envolvido com amor, que ela tenha tocado no coração de cada um, assim como tocou no nosso aqui nesse momento. Um grande beijo para todos vocês, que tenham um excelente final de semana, um excelente final de noite, que fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo. Até a semana que vem, se Deus quiser.